Olá, gente. Estamos aqui mais no podcast da Estação do Cordel, né? Que é um espaço que a gente desenvolve, né? Desde a época da pandemia, quando os nossos eventos foram cancelados, né? Diante da pandemia, e foi justamente nas redes sociais que a gente começou a fazer o Cordel em Movimento, as lives, o sarau, né? E foi muito interessante. E a partir daí, quando termina a pandemia, a gente vamos dar continuidade. Aí com essa onda do podcast, aí a gente disse, então vamos dar continuidade fazendo, que é um espaço em que a gente chama, né, as pessoas para conversar. E o que é interessante é que a gente sempre se preocupou assim, não ficar só num quadradinho do cordel. Mas o cordel é uma senha, né, e uma linguagem artística que dialoga com vários outros elementos da arte. E a gente sempre dizia para o movimento cordeliano que a gente tem que beber nas outras fontes, a gente não pode ficar preso só naquele quadradinho do cordel, né? E a história do cordel é assim, ela sempre dialogou com teatro, com a música, com o cinema. Então a ideia nossa e a Estação do Cordel, ela batalhou e luta para que, inclusive, todo aquele movimento cordeliano que está ao redor da gente entenda isso, né? Que a gente tem que ir para um show de outras linguagens artísticas, tem que dialogar, tem que conversar. Então a gente surge com esse espaço para debater, né? E com o dia 14 de março é o Dia, né, Nacional da Poesia, e Natal aqui sempre foi um celeiro, né, dessas celebrações. A gente inaugurou o ano passado com esse espaço, falando do 14 de março, né? E aqui a gente hoje quer dar continuidade justamente também para comentar, conversar, né, a partir daí dessas origens, mas também falar de outras coisas, né, como as políticas públicas de cultura, sobre os espaços, sobre o centro histórico de Natal, então e muitas outras coisas. Então nós estamos aqui com o Plínio Sanders, que foi, né, contemporâneo nosso na universidade. Quer dizer, eu cheguei lá, ele já estava 1 ano lá, né? Que você é da turma de 82, eu sou de 83, né? E lá era legal, porque eu tomei contato, né, com os projetos que eles desenvolviam, o movimento ativista nada, né? O mural, né, artístico. E como eu bebia já dessas fontes, né, culturais, eu gostei, me envolvi, né? Né? E nós temos aqui também a presença de Tonha Mota, né, que é coordenadora da Estação do Cordel e membro também e tesoureira da nossa academia, né, quem está pagando as contas. Então nós estamos aqui justamente para conversar um pouco sobre esse cenário. Esse poeta. É cruel. E aí a gente poderia começar falando um pouco dessa origem desse dia, né, 14 de março, né, que inspirou os poetas de Natal a darem prosseguimento a essas comemorações. Bom, então, legal estar aqui, né, do Tonha, Igor. Sempre bom falar sobre poesia, e realmente uma coisa que é característica da cidade de Natal é justamente essas comemorações anárquicas, né, do Dia da Poesia. Eu sempre digo que aquela máxima macunaímica, de dizer que o Brasil o ano só começa na segunda-feira depois do Carnaval, uma reca de poetas obstinados aqui da nossa cidade, ela vai além, né? O ano só começa, para mim, na primeira segunda-feira depois do Dia da Poesia, 14 de março. Quando eu dei aula durante quase 40 anos, e eu dizia para todo mundo que me contratava: eu trabalho no dia do Natal, o dia do meu aniversário, o dia do papai e da mamãe, só não trabalho no dia da poesia, que é a minha musa. E foi justamente uma ideia advinda, Nando, lá da Paraíba, Pernambuco, uma sequência de poetas como Paulo Brusque, Daniel Santiago, etc. Eles se juntaram e começaram a comemorar, era o grupo Poves. Começou a comemorar o Dia da Poesia, e J. Medeiros, um poeta anárquico, um artista arretado, uma pessoa irrequieta, o Jota trouxe essa ideia para cá e foi aceita de repente. A gente tinha uma amálgama naquela época em Natal, que era o Festival de Arte Natal, o Festival do Forte, e concomitante surgiu a Galeria do Povo com Eduardo Alexandre, que foi um cara que capitaneou, era uma amálgama de todas essas pessoas irrequietas que faziam arte no começo dos anos 70 em Natal,
para ser mais exato, no final dos anos 70, 77. Então, de 77 até hoje, Natal, lá na Paraíba já não existe essa comemoração, em Pernambuco não existe essa comemoração, e a gente continua instigando essa dadivosa musa, que é a poesia, e de formas muito anárquicas, independente e irreverente, independente do status quo. O interessante disso tudo é que teve uma época que era um movimento de poetas anárquicos que se rebelavam contra o sistema, e ela foi cooptada a data, né? Sim, dos anos 90, elas brigavam com a Fundação Capitã das Artes, e tem mais, os poetas que iam para a Capitã das Artes, os poetas que iam para a Fundação José Augusto, hoje em dia a gente vê que isso meio que acabou. Mas assim, para a gente delimitar a importância do Dia da Poesia, foi que é uma data que existe na mídia de Natal, né, cara? Em nenhum lugar do mundo você chega lá, não tem o Dia da Poesia 14 de março, que foi uma alusão ao nascimento de Castro Alves, um poeta baiano, negro, etc. Então aqui ela foi incorporada pelo status quo, pela mídia, né, e pelos seus agentes culturais. Hoje parece que foram desprezados, e cabe a nós tentarmos reavivar essa característica nossa, né? E interessante que você dá a origem, né, dessa independência, né? Pois é, e você falando sobre isso, é interessante que vocês, poetas do cordel e tal, a coisa mais importante para mim dentro da comemoração do Dia da Poesia foi a volta da oralidade, né? Porque na poesia, no Dia da Poesia, as pessoas vão lá, exacerbam, recitam poesias. Ou era uma coisa, quando eu cheguei no movimento em 80, 79, ninguém falava, ninguém recitava poesia, né, cara? Então, assim, o Dia da Poesia é uma coisa dadivosa nesse sentido do poeta sair, não é o dia da titia, não é o dia da vizinha, hoje é o Dia Nacional da Poesia, e isso é interessante a gente falar um pouco sobre esse movimento, que, como eu disse, terminou sendo a amálgama desse movimento poético em vários instantes da nossa cidade, do nosso estado. E é interessante que naquela década de 80, no início da década de 80, os eventos que aconteciam aqui na cidade de Natal, eu me lembro que foi até, uma vez, Venâncio Pinheiro organizou umas filipetazinhas com uns poemas, e a gente panfletava nas ruas, né? No momento que tinha o cortejo, a gente distribuía os panfletos para as pessoas, né? Isso na igreja não faz, né? Aquele papelzinho fininho. Mas nada, isso foi inclusive bem antes disso. Para você ter uma ideia da importância, tinha na Telerne era esse telefonia que hoje está privatizado e tal, e tinha um negócio Disque Amizade. A primeira vez que foi feita a experiência no Brasil com Disque alguma coisa foi Disque Poesia, no Dia da Poesia. E nesse dia, todas as poesias que eram... Então você ligava para lá para dizer uma poesia. Então já era uma coisa antenada, né? Jota disse Natal, capital do futuro, né? Por causa daquele manifesto que o Manuel Dantas editou pela primeira vez, depois de Filipe Marinetti, um manifesto futurista. E Manuel Dantas, segundo lugar no mundo que publicou o manifesto futurista foi aqui em Natal, né? Então os poetas, essa coisa de viver, dizia o poeta Antônio Menezes, né? É o pecado de haver nascido na esquina do continente, né? E o Dunga, na outra participação do ano passado, ele lembrou desse momento da Telerne e falou que foi o J. Medeiros que carregou o espaço lá e que conseguiu, né? Que foi uma surpresa assim para todo mundo, a Telerne abrir, né, o espaço. Foi uma experiência primeira no Brasil sobre aqueles números que você ligava. E detalhe, nesse mesmo ano teve a chuva de poemas. A gente pegou muitos poemas e colocamos do 21 de março. Não era do 21 de março, era o Barão do Rio Branco, né? Então foi uma chuva de poemas. E já teve de tudo, já teve bode, já teve pintar as pedras da Praia dos Artistas, já teve eu já joguei garrafas com meus alunos. Olha que coisa inconcebível hoje. Você ir juntar os seus alunos, jogar 700 garrafas com um poema dentro. Hoje é uma coisa impensável. Mas foi uma grande... Logicamente... Impensável, mas na época valia. Né? Então, a gente fez 2 vezes isso. Então, a gente fez coisas muito loucas e reverentes. Como eu disse, pegamos um bode, né? Tinha um bode da cultura. O Odem Madruga tinha assumido a Fundação José Augusto. E o Odem terminou censurando a gente e tal, e a gente dizia assim, se o Odem Madruga, um bode poente, né? E foi legal, a gente levou o bode pra praça em homenagem a ele, que era um criador de bode, né? Então era o bode
da poesia. Isso deu a primeira página nos jornais da cidade. Então, você vê como a mídia também reverencia essa data como uma coisa única da gente. E o que é cultura, o que é uma coisa que torna tradição? A cultura é justamente isso que se torna tradição. E Natal, no Dia da Poesia, ela fez isso, né? De tanto tentar, talvez encontre poeira em alto mar, como diria o poeta Fernando Pessoa, mas é isso. Insistimos e isso virou história, né? E é assim que se faz uma tradição. E aí, Tonha, a partir do momento que a gente foi lá para a estação, de 2017, né? Para cá, inclusive, a ideia da fundação da Estação do Cordel foi a referência do dia 14 de março, né? Foi justamente nesse período de 2017 Sim. que nós fundamos a Estação do Cordel, já ligado e inspirado no que acontecia historicamente no Natal em relação àquela data. O segundo dia, Aí o terceiro dia mais ou menos, já foi o Dia da Poesia. E fizemos um evento que chamou a atenção da mídia, né? E de vários poetas que foram participar daquele dia. Foi um dia memorável. 2018 foi um dia incrível. Também. Eu digo isso porque eu participei de muitos dias da poesia. Já teve dia da poesia que a gente marcou um evento e foi doado um palco. Quando a gente chegou lá, o palco tinha sumido, porque Geraldo Melo tinha ganho a campanha não sei aonde. Quem prometeu levou o som, e aí eu terminei chorando na praça pública. Então teve dias que deram certo, teve dias que não deram errado, mas aquele dia especificamente existia uma espécie de racha. Fazia muito tempo que não tinha passeata do Dia da Poesia. Já teve passeata de 11 poetas abnegados. E assim, naquela época estava meio que dividido o movimento. E eu disse assim, vamos lá, e eu só faço também se tiver todo mundo junto, e eu me arrepio quando eu falo isso, de todas as besteiras, as que deram certo e as que não deram certo, que eu fiz, a coisa mais energética, que mais me deixa feliz, foi naquele dia que a gente juntou todo mundo e saiu em 2018, e foi lindo pra caramba. Exatamente. Foi um junteiro mesmo. Foi sim. Arretado. E vamos sair, né, dessa 14 de março. E aí que é interessante que tem até uma foto que a gente divulgou daquele momento. Tá aí você e Valdereiro Desenhando pintando as praias. A gente fez oficinas de faixas, ar né? livre. A gente fez oficina de faixas no sábado antes. A gente fez com o apoio da Casa da Mídia, do Venâncio. Venâncio entrou também no movimento. Foi muito legal. Gente que fazia tempo que não participava. Terminou caindo, não era a passarela do samba, mas a passarela da poesia, que foi muito legal, muito interessante. E é muito importante que quando a gente divulga no meio do cordeliano, que tem essa data, que tem esse dia, que em Natal acontece essas coisas, né? E aí as pessoas perguntam, como é isso, tal, como é que acontece? E a gente, inclusive, é um momento para a gente interagir com todas as linguagens poéticas, né? Isso ajuda, né? A declamação nas ruas, o cortejo, né? Então é uma coisa que fortalece muito. E todos os poetas têm que beber nas várias linguagens, eles têm que conhecer as várias formas poéticas, né? A gente sempre diz que o povo quer entrar no cordel e fica só cordel, 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 cordel. Se o cabelo soneto, e a trova, né? E a própria poesia que chamam de livre. A gente tem que dialogar. Se você pega um José Drummond, ele caminhou né, trilhou um caminho, mas ele entendia do cordel. Não podemos se fechar só no cordel. Ele, inclusive, dizia que Leandro Gomes de Barra era o príncipe da poesia, né, brasileira. Né? Se os brasileiros conhecessem a importância que tinha Leandro Gomes de Barra... Teria colocado o nome de príncipe nele. Então, ele tem uma afirmação. A gente vê com vários outros poetas assim que a gente conhece pela elaboração poética, mas tá lá, você vai olhar, tem formas poéticas que se aproximam do cordel. E a gente tenta, inclusive, dizer isso para o cordelista também, para a gente estar aberto para esse diálogo, né? Então, por exemplo, o Dia da Poesia, eu digo à turma da gente anda que permite fazer isso. É uma coisa que a gente tem que alimentar. Mas a gente podia falar um pouco sobre essa cena atual, né, da poesia aqui em Natal. A gente vê que vivemos no último período um sarau insurgência, né, que teve uma importância grande. Sim. Ali, funcionava no Bardá. Sim. E a gente vê que de um tempo para cá isso deu um certo recuo. Esfriou. Né? Esfriou um pouco, né? Esses movimentos poéticos, tem a própria Sociedade dos Poetas, né, vivos também, que cumpre esse papel, né, que já tem mais de 22 décadas de existência.
E a gente vê e debate dessa retomada, de se fazer coisas mais conjunto, de se unir mais, para a gente levantar essa bandeira da poesia, até para lutar por recursos públicos, para publicação. Quantos poetas têm seus materiais guardados na gaveta? Eu me lembro que Romildo, né, Soares, né, nesse último período dele, com seus escritos feitos à mão. Ele lançou a poesia lá na estação do Cordel, o último dele. Eletrificado, um negócio assim, né? Inclusive, que teve uma coisa, teve um palco, né? Teve um palco, teve um café, tudo bem organizado. Mas só para dizer que todos esses poetas produzem muita coisa, muitas vezes fica num papel. Não tinha condição. E ele fazia as folhinhas dele. E vendia antecipado. Vendia as colaborações. As colaborações. Assim, a gente fala sobre linguagens e você vê que o Rio Grande do Norte ele tem algumas coisas que caracterizam, né, e diferenciam, particularizam. Por exemplo, o primeiro livro de antologia de poesia do Ezequiel Vanderlei, Natal tinha isso eu estou falando de começo do século 22, Natal tinha 20 e poucos mil habitantes e tinha 280 poetas. Aí terminou saindo aquela coisa. Rio Grande do Norte, capital Natal. Em cada esquina um poeta, em todo beco um jornal. Nem existe mais o beco do jornal, que é ali atrás da Pinacoteca. Tinha um beco do jornal, eram muitos jornais que tinham em Natal. Então, assim, nessa cidade que se caracterizou por uma poesia parnasiana, passadista, não tinha mais, não era mais, era outra poesia que já estava no Brasil e a gente era vivendo um passado que nunca saía do calendário. E assim, e foi justamente em 67 que em Natal, essa província mal iluminada, como diria Cascudo, que surgiu um movimento muito, muito doido, né? Que era uma releitura da poesia concreta. A poesia concreta foi um movimento que surgiu no Brasil em 58, que ela foi contra a ideia de dependência cultural. A gente, como país dependente, influenciamos os nossos colonizadores com a poesia concreta, é uma coisa super inteligente. E o poema Processo, que surge em Natal, essa cidade que tinha muitos poetas, Lorival Sucena, como é que aquele menino da Ribeira, que era um brincalhão? Sei lá, da ideia. Enfim, a poesia é uma poesia muito hermética, difícil, uma poesia de imagens que não tinha palavras, né? Surge o poema Processo aqui. E é justamente depois, nos anos 70, 77, que surge em Natal essa ideia da questão da edição, a dependência que o poeta tem dos meios de produção, né? Então surge Natal, se consolida como um centro de poesia, da chamada poesia. O que era poesia marginal? Era uma pessoa que não tinha acesso aos meios de produção e ele mesmo editava seu próprio livro, né? Isso foi muito forte aqui em Natal. Tem a poesia suburbana aqui em Natal com Cleudo Freire, foi um movimento muito forte. Então, depois dessa coisa hermética fechada da poesia de processo, justamente com o Dia da Poesia, com essa poesia marginal, que é justamente um grito contra o mercado, contra a independência do poeta, dos meios. Para fazer arte tem que ter produção. Imagine cinema tem que ter indústria. Mesmo poeta, você lembra daquela história do poeta Mayakovsky, né? Bate na porta dele o senhor fiscal de renda, ele queria cobrar do poeta o imposto. Ele disse: você sabe quanto custa uma rima? Quantas vodkas eu tive que fazer para tomar uma rima? Então é muito louco isso, a poesia instiga essas coisas. E a gente estudando um pouco, por exemplo, do cordel, que o cordel ele ficou à margem, né, de toda essa produção. A gente vê a presença do cordel na cidade de Natal, porque as pessoas dizem: não, o cordel em Natal começou agora, no século XXI. Só que a gente olha lá para trás, a gente vê a presença dos movimentos e dos poetas. Né? A gente viu mesmo o Fabião das Queimadas, né? No final do século XIX, século XX, inclusive animando o sarau do palácio. Da elite. Né? Vimos lá para cá vários personagens do Cordel Nacional que passaram e se fixaram em Natal. O cara, por exemplo, do Pavão Misterioso, José Camelo Rezende, se fixou-se aqui no Rio Grande do Norte, passou pelo Rio Grande do Norte. O parceiro dele, que é o Romano da Paz, que escrevia até um artigo esses dias, morou nas Quintas. Nas Quintas. Né? Então você vai olhar para o Manuel Camilo dos Santos, que fez a viagem do Pai de São Saruê, morou em Natal.
morou ali no Alecrim, em frente ao Mercado Central. E já tinha esse poema reconhecido no Brasil. Então, uma cidade que abrigou poetas que vinham de fora, né? E que vivenciou aqui. E que a questão deles... porque um poeta de cordel, naquela época, inclusive, ele sobrevivia do poema. Ele vendia o poema, ele ia para a praça. Né? Ele fazia o folheto e corria para a praça. Então, tinha uma corrente. Espaços de vender a poesia aqui em Natal tinha, na 9. Sim. Né? Tinha espaço para vender. Na Ribeira tinha espaço que vendia os folhetos. Na rodoviária. Gerônimo, conhecido. Chama Salesiano ali. Gerônimo do Sucesso. Então, eram espaços de venda dele. De venda. Que é uma particularidade dessa forma poética. A turma coloca um folhetinho e corria atrás. Que era pequeno, né? Tinha que fazer mais para ganhar um trocadinho, para comprar mais papel para trabalhar, né? Era um sofrimento. Como não é fácil nos dias de hoje, né? Nós dependemos muito dessas vendas para continuar. E muitas vezes a gente desiste porque o dinheiro é muito pouco e quando vai para as gráficas, vai embora tudo, não fica nada e não dá. É pouco demais. As gráficas cobram muito caro. E as pessoas dizem, você vai vender isso? Quer dizer, tem um cordel com uma coisa pequena. E aí você vai fazer isso? Não, isso não, querido. Isso dá trabalho, isso é arte, isso é poesia e não é todo mundo que faz. Quanto custa uma rima? Sim. Quanto de feijão? De vodka? A gente sacrifica muitas as coisas que a gente gostaria de fazer para poder publicar. Com pouco que a gente tem. Então, quando surgiu a oportunidade dos editais, a gente já se animou mais, porque diz, agora eu vou fazer com mais disposição, porque é um dinheirinho que vai dar para fazer mais, uma quantidade maior, melhora a qualidade, a quantidade, e aí então, digamos que animou mais os poetas, né? Os poetas se sentiram mais animados com isso. Só que é uma burocracia para que os pobrezinhos encontrem esse caminho e chegar até onde está a fonte. E aí, Plínio, você acha que essa forma de financiamento, os editais e outras formas que poderiam ocorrer, né? Esse é o drama que a maioria dos pequenos poetas passa por isso. Na verdade, assim, existem esses novos certames aí, né, que surgiram, mas o começo de tudo, a lei de incentivo à cultura, a lei Câmara Cascudo e a Djalma Maranhão, eu fui eleito pelos artistas do segmento de poesia para fazer parte da lei do Profinc. A lei do Profinc foi uma lei que era anterior à lei Djalma Maranhão, e foi uma lei muito, muito bem estruturada. Tinha cidades do interior do Brasil, de São Paulo, que vinham copiar a nossa lei. Por uma briga de egos, o nome da lei, que era a lei de incentivo Profinc, terminou virando a lei Mineiro. Aí quando chegou Vilma Maia para ser governadora, prefeita de Natal, ela mudou a lei para a lei de Djalma Maranhão, que vale todos os elogios, que é o cara que deu força à cultura popular, à educação de base à cultura popular, né? Aí ele botou aquele cara Guanabara para tomar conta da lei, tirou a lei de Mineiro, botou para Girando Guanabara, tomar a lei de Mato, deu a samba do crioulo doido na geopolítica da lei. Eu quero dizer para vocês que essa lei, na verdade, é um conceito neoliberal. O Estado, ele deixa de produzir a sua... Isso, na verdade, é um neomecenato. Aquele mecenato que veio lá da Itália, onde aqueles reis bancavam aqueles caras pitando aquele negócio. Essa lei de neomecenato começou em 1915, no México, e terminou se colocando hoje no mercado como se fosse... Mas, na verdade, o Estado deixa de gerir a lei para levar para a iniciativa privada. Quem manda... Quem manda na lei Câmara Cascudo é a COSERN. As empresas. Essas são as empresas. Então é uma lógica. O governo, não. Quem está pagando são os empresários. E os empresários não estão interessados num cordel, por mais incrível e arretado que ele seja, não. Ele quer um mega exemplo, um mega evento para poder
É cultura de eventos. É de eventos. E passa. O que ele quer é vender a sua marca. Então você termina tendo cadeiras cativas dentro da lei. Então você sabe, desses 6 milhões, você sabe que tantos milhões vai para Mada, tantos milhões para Casa Ribeira, e aí termina que a gente... Fica de fora. Na Paraíba, o valor máximo é 200 mil reais. Aqui não tem, não, é 1 milhão. E quem banca isso quer grandes projetos, não quer pequenos projetos, infelizmente. E é a mesma figurinha, né? Sim, porque vira funcionário público. Eu chamo de cadeira cativa da lei. Vira funcionário público pela iniciativa privada. Eu, quando fui 4 anos ali Câmara Cascudo, também eleito pelos artistas, eu sempre dizia que a gente tem que pulverizar. Sabe, todo mundo fala aqui, a lei Rouanet botou os artistas... A lei Rouanet não é para artista da Globo, não. A lei Rouanet é para artistas que não têm visibilidade. Essas pessoas já têm o nome na mídia. A ideia dessas leis é para colocar no mercado, dar acesso a fazer cultura para quem não tem acesso. Excluído, Aí continua cada vez mais excluído e vira cada vez mais uma panelinha lá daqueles mesmos projetos e todos muito caros e se cobra pulseirinha. Passa, né? Né? Passa. Pô, se um projeto é de uma verba de renúncia fiscal, você tem que ser liberado a entrada, nada de cobra a entrada. Não está tudo pago já? Porque eles abrem uma janelinha aí para você dizer, não, você pode captar recursos de outros locais, você pode inclusive colocar um percentual para a venda dos ingressos. Quer dizer, essa é a contradição. Você pega o dinheiro público, que na verdade não é a COSERN está dando dinheiro. Não, a COSERN Renúncia fiscal. Está fazendo a renúncia fiscal. A COSERN, ela dá 20% de contrapartida. 20% de contrapartida. Ela tem renúncia de 80% e todo mundo que vai nessa tem que dar 20% de contrapartida. Pois é. Quer dizer que, na verdade, no final de tudo, era um dinheiro que seria para os cofres públicos. Era melhor até que os governos tomassem conta disso, de que dá para iniciativa privada. Pague sua conta direitinho, como tem que pagar seus impostos, e a gente vai fazer um fundo aqui cultural com esse dinheiro. Direcionando para as mesorregiões do Estado, as linguagens também, tanto para poesia, tanto para cordel, tanto para cinema, tanto para teatro. Aí não acontece isso. Não acontece. Aí Centraliza, em vez de pulverizar, ela concentra. É uma lógica inversa. Você sabe que é a dificuldade que tem você para capitalizar. Você pega a carta de autorização e você fica atrás das empresas. As empresas olham. A carta está marcada. É porque a carta está marcada já. sendo bilhado na porta na cara, não é nesse. Certo? E aí você vê muitas vezes, você acaba o tempo, Nisso aí. você com a carta Prescreve e você não consegue captar. não consegue captar porque as empresas não têm interesse. Ou seja, mas o dinheiro é público. Quer dizer, o Estado não tem condições de controlar esse dinheiro da renúncia. Tem que normatizar a lei, que até hoje não foi normatizada. Eu tentei fazer a normatização da lei e ficou por isso mesmo. É um absurdo. Inclusive, a do momento, Tonha, é que esse novo certame que teve agora, teve gente que tirou 0. É isso, não Jubileu tirou 0. Tirar 0 é difícil. Mas é uma pessoa que tem normal já, Muito, aprovou várias leis. Pelo amor de Deus. E todo mundo está falando muito aí sobre o nível dos parecistas. Né? Melhore na próxima. Existem muitas pessoas com menos dinheiro que vão fazer muito mais. Muito mais o quê? E aí os parecistas levam muitos. São muito chincalhados de nomes e mais nomes e revoltados das pessoas, porque as pessoas tirar 0 não, é incrível, porque qualquer projeto pode tirar 70, 60, mais 0. Jubileu. Que Foi jubilado. Os pareceristas não conheciam. Jubileu foi jubilado na lei. Pô. Não conhecia. que tem um laço, né? Um laço na cidade. Todo mundo acha que o parecerista não é daqui, não. E outra coisa, se você for fazer um estudo, por exemplo, teve um edital de biblioteca, né, da nível federal, e quando você vai olhar as pessoas que foram contempladas, aí a gente vai olhar determinadas pessoas, grupos que foram contemplados, que não tem um Instagram que divulga o trabalho. Inclusive funciona dentro de um espaço público, quer dizer, e é contemplado. Né? Que é uma coisa, é uma desigualdade muito grande. E eles fizeram um portfólio ou fizeram às cegas? Aí é que está a dúvida, porque é um questionamento. A gente vê, porque eu não tive tempo da gente analisar quem ganha esses editais, quem é que ganhou, qual é o portfólio dele, qual é a ação cotidiana desses grupos.
Realmente tem grupos que desenvolvem seu trabalho? Tem, não tem nem E a dúvida. prestação de contas, como é que fica? Nando, eu só queria, você falou de estudo, eu quero só lembrar que o único trabalho acadêmico feito no Rio Grande do Norte sobre a Lei Câmara Cascudo foi eu que fiz, num curso de pós-graduação de gestão pública, que é o seguinte, existe política cultural no RN, é sobre isso aí. Se você procurar a Escola da Assembleia Legislativa, você vai ter lá o meu projeto. Que é justamente sobre isso que a gente. São os mesmos. Se for no banco de texto, vai ter lá. São os mesmos proponentes. Às vezes, num grupo, como por exemplo o Casa da Ribeira, ele fazia um rodízio com os nomes do proponente. Aí mudava para um, mudava para outro. A dança das cadeiras. Às vezes eram dois projetos que se coadunavam. Aí eu dizia, é o seguinte, é sobre artes plásticas. Junta os dois. Junta os dois e faz um só. Quer dizer. Eu acho que é importante essa discussão sobre políticas públicas, né? Porque, por exemplo, da Lei Aldir Blanc para cá, o que é que a gente vem acompanhando? É que tanto a nível dos municípios como do Estado, eles não colocam mais verbas do orçamento Não tem público, mais. do orçamento próprio. Estão esperando só os repasses federais. Quer dizer, não tem uma política de investimento. Virou uma na burocracia. cultura. Virou uma burocracia. Não tem uma política cultural. Não tem. É só gerir esses certames. Exatamente. E como é que para você? Teve uma hora que as instituições oficiais tomaram conta do Dia da Poesia. Só você, né? Ficavam brigando pelo artigo. Você vai para a Capital das Artes ou vai para a Fundação José Augusto? lembro disso. Então, assim, de repente, hoje nem para isso tem mais dinheiro. Tem. Nem para pagar um carro de som, um palco. Não tem mais isso. É burocracia da cultura. Inclusive os espaços públicos, os equipamentos públicos estão degradados. A gente vê o memorial, Câmara Cascudo, a gente vê o museu da Café Filho, parece que foi doado para a Assembleia, vai ser repassado para a Assembleia fazer um setor lá, setor de cultura popular. Entendeu? Então a gente não vê os espaços públicos abertos para funcionar. O museu Câmara Cascudo caiu. Não é o museu, é o memorial. O museu da universidade. Não, é o memorial. O memorial aquilo é uma vergonha. Um nome da magnitude de Cascudo. E tá O provinciano incurável. deteriorado. Dá um nome para ele de memorial de uma coisa que não tem nada, é vazio. Né? Não tem mais política cultural, terceirizou. Parecia privada e para os certames. Não tem mais isso. O poder público abandonou. E pelo visto não vai ter nem reforma esse ano que ninguém está falando, ele já está caindo nos pedaços. Eu ouvi falar que tem um mendigo morando lá dentro. Tomou conta, já tomou posse. Está desocupado, então o cara está na rua, tem que procurar um abrigo. Vou e ocupou. Ocupou. Vamos fazer isso. Se os movimentos culturais aqui tivessem consciência, era para ter feito isso. Fizeram isso aqui, pegar lembra? o Museu Café Filho, daquele com uma casa linda, legal e tal, há 6 anos fechado. Você sabe o que é que funcionava ali a princípio? Funcionava a Cooperativa de Artistas do Natal, a Coarte, que foi muito importante para... No memorial? O Memorial. Era. Coarte, Cooperativa de Natal, que foi quem, nos anos 80, terminou nutrindo esse Dia da Poesia. Lá atrás tinha um bar do senador Miranda Sá, o Mentura. Depois teve o Festa Prosa de Dunga. E aquele lugar era um lugar pungente. Então você tinha Coarte, você tinha a Associação de Artistas Plásticos Profissionais do Rio Grande do Norte lá também. Você tinha uma pleida de... Hoje não tem mais nada. E nada que dá alusão à Câmara Cascudo. Aquilo realmente é uma vergonha. Aí houve uma invasão lá, que a turma destruiu tudo, arrancou toda a fiação de dentro, inclusive a gente da comissão lá do folclore, tivemos lá, foi estudado. O arquivo da comissão foi totalmente destruído. Então a onda lá está lá, né? O memorial fechado. A única solução que a comissão encontrou foi de se mudar para a ladeira lá na Ribeira. Sim, o Galvão, um prédio que também já está praticamente abandonado. Está numa situação, mas bem tem uma precário. sala lá e agora tem plantonista lá direto. Todos os dias tem pessoas Mas tá na decaído, sala de sim. comissão. É, E isso sem é falar, Aquele em frente a Funcar, E sem falar nos o Galvão. Sim, o Sol Galvão. Galvão de Medeiros. Ali é o centro de documentação da Fundação José Augusto. Funciona mas não tem outras nada. coisas lá. Outra sala lá. Só que tem uns degraus que os idosos da nossa turma, para Não subir, consegue só. subir, que é o escadão que tem para subir. Você sabe que aquela casa foi construída para o cara ver a construção do Solar Bela Vista, era o mesmo dono. É, né? Coronel Aureliano. Ele construiu Era. aquela casa gigante
para ver construir aquela outra casa gigante. Pois é, mas as condições daquele tempo, daquela época, era outra, né? As pessoas tinham um sonho e a casa era bonita, né? A gente lá na estação, né, geralmente a gente abre, quando a gente tem dificuldade de abrir agora, porque você acompanha lá uma obra que faz mais de ano que praticamente impede as pessoas a entrar dentro da estação. Não vai ninguém. E agora estão estacionando os carros de frente, fica uma dificuldade grande. Mas o turista vai muito no centro histórico, porque muitos turistas não querem mais só ver o sol e mar. E querem conhecer o centro histórico e ficam rodando lá, encontram a estação, vão lá e ficam perguntando as coisas. Só que os equipamentos estão praticamente fechados. Não existe, Fernando, não existe nenhum lugar do mundo que o turismo se consolide de fato quando você só vive de beleza natural. Você tem que ter cultura. Você sabe o que acontecia? Eu fui convidado uma vez, por Dia da Poesia, para a Câmara Municipal de Natal, pelo vereador, acho, daquele menino do PT, Júnior Rodoviário, sobre uma discussão sobre o Dia da Poesia. Você sabe, quando chega um navio aqui em Natal, o que vai representar a cultura do Rio Grande do Norte é aquelas quadrilhas estilizadas ao estilo do Rio de Janeiro. Sim, não é uma coisa nossa. Regional. Quer dizer, o que é nosso a gente esqueceu? Como é que é isso? Não existe. Uma sugestão que eu daria, aquela praça onde é a Praça da Alegria, continuar sendo a Praça da Alegria de fato, claro. E que tivesse um quiosque onde servisse lanches regionais para o turista, quando chegasse, dizer... Foi a feirinha de artesanato, né? Que arrancaram... Até a feirinha de artesanato arrancaram as barracas, não devolveram mais, nem fizeram mais nada que o popular acontecesse. Além de nós, que somos cordeiristas, que estamos ali, é destino. E quando o turista passa, que chega aqui, acha nós portas abertas, se delicia com a nossa... O nosso centro histórico, ele está jogado ou nada. E, na verdade, isso é uma realidade que existe em todos os lugares do mundo, quase, né? Em alguns lugares como Londres só viu melhorar com as Olimpíadas. Aconteceu com o Barcelona a primeira vez, chama gentrifugação, né? Eles tiram as pessoas dali para tornar... Só vai melhorar quando for tornar aquele negócio para aquela era o lugar da classe dominante natal, né? Cidade alta, né? Dos xarias, os canguleiros lá de baixo. Então, todo o centro histórico acontece isso, entra na decadência, e quando ele vai ser revitalizado, pega as pessoas que sobraram, manda. É uma gentrifugação. Exatamente. E a gente tem um centro histórico tão pequeno, né? E dá pra gente tomar conta disso. Aquela praça, a Praça André de Albuquerque, é uma praça bonita, né? Eu passei lá esses dias e vi que o piso é um piso que eu não mexeria naquele piso. Com aquelas pedras, e tem espaço para água, né? Porque não tem várias árvores, não tem um problema de dizer, não, estamos colocando essas pastilhas que eles colocam agora, esses tijolozinhos, que é para absorver a água. Ali não precisa, porque tem várias áreas que dá para consumir a água. Mas está abandonada, não tem eletricidade à noite. Nenhuma praça de Natal, Nando, nesse projeto, ele tem, aí que fica em frente à Assembleia Legislativa, ao antigo Tribunal de Justiça, a Pinacoteca e a Prefeitura, a 7 de setembro, foi gasto 440 mil reais naquela praça, botaram 6 bancos, nada fizeram por ela e nem sequer tem aquele negócio da sinalização para quem é deficiente visual. Em frente à Prefeitura, como é que pode... Em frente à Assembleia. Em frente à Assembleia, ninguém levou em conta a acessibilidade. Tudo que foi feito agora nessas obras, nessas calçadas, que era para ser desde a Copa do Mundo de 14, só agora estão fazendo 70 quilômetros de Natal, nenhuma tem aquela cartinha de ovo que ela, e passa. Se você vai receber uma obra, você tem que saber se a obra cumpre suas funções, enfim. Mas o centro histórico de Natal realmente ele está em processo de abandonado. Está abandonado. Não vai, pelo visto, depois dessa obra que não termina nunca, acabou de destruir. Inclusive que essa obra toda da João Pessoa, se tu já passasse nela, que a parte lá no início da vinda da Deodoro, já é uma parte. Já foi inaugurada. Eu fui técnico de edificações, né? Se você for fazer observar a qualidade. Quinta categoria. Já tá quebrando. Quando chegar no final do ano, já tá precisando refazer. Ali em frente, que é aquele Cidade Sol, acho que é o nome do edifício, quando chove, cria uma poça. É de um mau gosto terrível. Entendeu? As cores, tudo foi de um mau gosto terrível. Bem combinado o mau gosto. Inacabável. Inacabável. Ainda tiveram a cara de pau de inaugurar. E é interessante que como a obra demorou muito, o que é que está acontecendo? Aquela parte da frente da estação, em frente à praça, ela foi colocada toda uma fiação, que é para a iluminação dos sem postes fio, que foram colocados.
porque é que foram retirados. A turma começou a roubar. Rodar toda Natal vai Mas se ser. a turma se trepa nos postes e tirar tira de lá de cima, cima, imagina no chão, como está incluído ligado. A Isso energia. é puxar. Foi moleza, tiraram tudo, arrancaram tudo. Vai ter que refazer. Quer dizer, um É mais prejuízo um grande. tempo. E isso só jogando dinheiro público fora, né? Porque cada vez que ele rouba, tem que refazer de novo. E antes de refazer, eles roubam de novo, porque a outra parte não vem terminando. Porque era para quando um começar, o outro seguir atrás, que era para terminar igual. Para não dar tempo dos bandidos levar. Acho que talvez tenha algumas pessoas achando que o que é que isso tem a ver com poesia? Só tem, porque Tem, a porque poesia nosso também é uma espaço fica forma ali. poética que pode, inclusive, questionar essa realidade, esse mundo, essa Cordel sempre desigualdade. questionou as coisas. Né? Né? Esse descaso total. O poema faz, como o Bruno estava colocando nas comemorações do Dia Nacional da Poesia, em muitos momentos, para ironizar, inclusive, a realidade, foi como os poemas se viram, as performances, que você era o craque da performance, né? Nunca mais vi. Nunca mais eu sequestrei um ônibus, um carro de lixo. Eu sequestrei um carro de lixo. Pô, pra falar poesia, que coisa maluca. Mas na verdade é o seguinte, na cidade, na paisagem tem um texto. Tem um texto, tem que saber ler o texto que está na paisagem. As nossas casas, essa afetividade arquitetônica, essas histórias que passaram por ali, é uma riqueza muito grande para a gente deixar se acabar. E isso, a poesia serve para isso. A poesia serve para se indignar e contra. Eu chego ali, eu sinto uma grande tristeza, porque a cidade já foi bonita, já tinha muita beleza. E agora a gente vê quanta tristeza. Mas a gente vai recuperar ela, com certeza. Recuperar. É um movimento natural. E nessa cena poética, os poetas sempre tiveram um papel importante, né? Praça das chamar a Cocadas, atenção, que a própria, sabe, a Praça das Cocadas, que era ali, hoje é Praça Kennedy, né? O nome era Praça das Cocadas, botar nome de Kennedy. Você vê que absurdo. Tá ligado àquele período da Aliança para o Progresso? Aliança né, para o dos Estados Progresso, Unidos. sim. Entrou com aquela política que eles diziam que era humanitária, de ajudar as cidades, né? Para barrar ligas camponesas, pegou a Luiz Alves, que era um rapaz jovem, idealista. Para combater a política que estava sendo desenvolvida Sim, em Natal, né? Do pé no chão também se aprende a ler. Tal. Na verdade, foi feito com medo da ligas camponesas, da Paraíba e Pernambuco, né? É isso. Eram as políticas que se aproximavam do movimento popular. Chama Maranhão, grande. Em ascensão. Grande Aí jabá. E eu digo mais, você sabe. Isso acontece o contrário, né? Você sabe que tem naquela Praça de Albuquerque, você sabe que tinha um aparelho cultural arretado, né? Que era a Galeria Metropolitana de Arte, uma coisa super moderna, com um baita de um paredão pintado por Nilton Navarro. E simplesmente derrubaram porque tinha o dedo de um comunista de João Maranhão. A ditadura militar derrubou. Sabe por que eles alegaram? Que era muito moderno para o conjunto arquitetônico. Depois, sabe o que eles fizeram? Derrubaram o coreto, que era lindo, para fazer uma coisa moderna. Quer dizer, você que é moderno, você que é... Nada. E é muita grana para nada naquelas praças, né? O problema é Eu moro no centro, sou morador do centro por opção, né? E assim, eu me encanto com isso. É minha obsessão é falar sobre história da gente, que a gente sabe muito pouco. Aquela coisa de morar na esquina do continente, né? Tudo que vinha de fora a gente achava lindo. O americano, chiclete, Coca-Cola. Eu quero saber de chiclete e Coca-Cola. E o que é nosso a gente deixa para trás. Natal sempre foi assim. Gosta do que vem de fora e não dá. Isso. Natal é americanizada. Já percebi faz tempo. Isso é coisa ABCdista, eu acho. Eu fui na ABC ali. Tu vai ver disso aqui. O Iga aí. Eu sou encarnado até os ossos, só não sou mais porque eu não posso. O preto e branco, mas eu sou vermelho. Eu também sou. Ei, mas eu acho que esse momento aqui, dessa reflexão que a gente está fazendo, é justamente para mostrar a importância que tem um dia como 14 de março, né? A resistência que, queira que a ou gente não, vem mantendo. vai chamar a atenção. Né? A gente já divulgou para todas as mídias, né? Através dos releases, dizendo o que ia ocorrer, das atividades. Estamos preparando, né? Para logo mais
às 16 horas o cortejo, que eu acho que é o símbolo maior do 14 de março, é justamente Sempre o foi, cortejo. sempre Mas sempre foi o E cortejo. amanhã Né? no cortejo. E é um momento importante. Convidei o Bando Fabião. O Bando Fabião vem, né? Também vai participar. Então vai sair animado, viu? Vamos nessa. E aí vai ser um momento para a gente levar para as ruas essa insatisfação nossa em relação com essa cena cultural, né? E outra coisa que inclusive aprisiona, muitos artistas têm receio de expressar o seu pensamento, porque não, a gente vai ficar na geladeira, eu não vou aprovar tal projeto, eu não vou receber o Fica com cachê medo, fica com tal, medo, é. eu vou ficar de fora. E isso tem... Vou tirar 0 Vou tirar zero. no meu dever de casa. Não, mas isso é uma política de amedrontar, De amedrontar, né? sim. E que os artistas têm, principalmente aqueles que vivem da arte, os que estão vivendo da arte, muitas vezes se submetem a ficar em silêncio, descontente, questionando, por exemplo, os cachês, há mais de 7 meses sem receber, Fundação José Augusto, né? Não, realmente. O RPV, né, que é a bolsa que os artistas populares recebem, que não chega a 10, né? Atrasou 5 meses, pagaram agora 3, então devendo mais 2. É. Quer dizer, é uma realidade que... Daqui a pouco o patrimônio vai estar morto. Não, e tem poeta hoje que sobrevive disso, que não consegue mais ter um ritmo de atuação e se dedica a receber o seu RPV. Principalmente os mestres da cultura muitos não, popular. só 2. 2 ou 4 que recebem. O do mestre da cultura popular, mestre né? da Mas tem os grupos, tem Tem tal, pessoas, tem. É. Mira boa e tal. Miraboa é um dos que recebe. É. Né? Então, muitas vezes atrasam o pagamento. Quer dizer, se a pessoa depende dessa verba para sobreviver, Tá ferrado. fica difícil. Nem bota, As pessoas, nem bota panela as no pessoas não dão valor ao patrimônio arquitetônico, histórico. Imagine para as pessoas, né? que já tá Se eles não dão para um bem maior, imagine para os seres humanos Está declinando. que não são cooptados pelos esquemas, né? Inclusive, nós, na educação estamos em greve. Aí teve um evento na Centro de Convenções que o Ministro da Educação estava, né? E ele recebeu uma comissão. Eu, como sou membro eleito pela base para participar da comissão de negociação, estive presente. Então, eu aproveitei aquele contato inicial que eu tive com ele, expressei esse descontentamento dos artistas populares, que eu sei que ele tinha sido governador do Ceará, e lá tem também essa política dos mestres populares, e eu falei, eles são quase 5 meses sem receber o RPV. Quer dizer, isso é uma realidade, e a gente está falando de pessoas que precisam receber. Não é a pessoa, não precisa não, descarta, espera, dá para esperar. Não, são pessoas que sobrevivem, que não tem nenhuma outra forma, não tem uma aposentadoria, não tem, recebe justamente aquela bolsa que é para sua sobrevivência. E a gente sabe que é uma política hoje muito limitada, que poderia ser, por exemplo, nós temos artistas hoje que vivem da poesia. Você vê lá o Abaeté da Casa do Cordel, ele vive lá na Casa do Cordel, não tem outra verba. Vê o Paulo Varela, que teve um processo de adoecimento, precisa inclusive de um Tá suporte. pedindo socorro. Certo? Que ele, pelos AVCs dele, que já são 3, né, que ele teve, limitou a aparição dele, né, e precisa de um aporte. Mas não é contemplado numa lei como essa. E a gente não pode dizer que ele não contribuiu Ele ficou na suplência também. no projeto. Projeto. É tudo na suplência. A maioria na Esse suplência. problema é que o povo só quer. Não, estão precisando conhecer o que é a arte popular, o que é os artistas populares. Eu fui contemplada, graças a Deus. Mas depois de quanto tempo que não vinha, né? Tava com medo. Os outros tirei 0. Não, os outros, você tirou 80 no forró no ano passado e depois foi rebaixada. Fui rebaixada. Entendeu? Porque a artista que ganhou no meu lugar é uma artista privada, né? Que ela não faz nenhum trabalho público de ativismo cultural, né? Ela é forrozeira sim, mas ela é por conta própria. Ela não tem nenhum vínculo com ativismo cultural que a gente tem, né? Como coordenadora, militância cultural, né? militância, como eu era presidente da academia, eu era coordenadora, sou coordenadora da Estação do Cordel há quantos anos? 7 anos, 8 anos? Continua na academia. Continuo
E fui rebaixada com 80 pontos, e não tinha nada. E o pior que os parceiristas, eu fiz a defesa de Tonha, né? Eu fiz O recurso, mandou recurso. E aí ele. A explicação foi silêncio total e ainda mais rebaixou a nota. Melhor no E próximo. não explica, melhor no próximo. Vai ter um carimbo agora. Melhor no próximo. Mas nem isso colocou, cara. Agora a gente melhorou. Foi um silêncio total. A resposta foi essa, de ser aprovado. Melhorei. Ficou em silêncio total e não respondeu nada. E achou a nota. E perdeu. E perdi, mas hoje. Mas esse ano, Eu tava até com um projeto aí de reunir todos esses recursos que a gente tem feito e o que os parceiros dizem do projeto. e fazer um novo projeto. Compêndio. Pra Compêndio de divulgar. belezura. Exatamente. Mas você sabe que teve um ano que a gente fez na Mas se Pinacoteca fizer isso, pode ser uma exposição só com os artistas. Teve uma época que ficou muito difícil botar um quadro no Salão de Arte da Funcarte, né, da Capitã das Artes. Sim, que não era. Pedro Pereira não foi nem aprovado para a obra dele ser mostrada. J. Medeiros. Muita gente ficou, não, você não passa não. E terminou que eu fiz um evento só com as barrados do salão. Quem foi barrado do salão? O que acontece? Na programação oficial da Capitã das Artes estava nosso negócio, barrados no salão. Quando ele percebeu o que era, mandaram arrancar todos os cartazes e fazer um novo cartaz sem a gente. Olha a malversação de recursos, cara. Mandaram fazer outro cartaz e arrancar o da gente. Foi maravilhoso. Só que foi barrado no salão. O menino, acho Não que acredito. no ano passado, atrasado, também ficaram fora de um edital que ocorreu para Ribeira. Aí eles fizeram fora na panela, uma O coisa que você acha legal isso? Que é interessante. dessa. Deram outro Deram nome, outro projeto, né? Os que estão fora da panela. Um negócio mais ou menos assim. Foi interessante que reuniu todo um setor que fica imagem. excluído, né? A imagem. E também aqueles que foram contemplados, mas também foram solidários. Também tem isso. Você contemplar, né? Mesmo você participando, sendo contemplado, não significa que você vai dizer que está tudo mil maravilha. Porque os Aí outros- foram solidários ao movimento. Vai que tiraram zero no ano passado. Pois é. Eu sempre aprovei os projetos, mas aí eu sempre. Dessa vez, alguma coisa, eu não sei o que é que eles viram de errado, né? Não tão bom que tá o teu livro. Mas aí fazer o quê? É assim mesmo. Né? Inclusive, os dois livros não eram meus, eram Da uma academia, a antologia da academia. Era um que era uma antologia de poetas que reúne os cordéis sobre meio ambiente. E a gente tinha a ideia da Antologia dos movimento que vai ter Patronos. em Belém, né? Agora, essa conferência que vai ter em Belém esse ano. E a ideia nossa era justamente reunir esses cordéis, né, nessa antologia, né, sobre o meio ambiente. E o outro também era uma antologia com os poetas da academia, que eram dois trabalhos coletivos. Aí um deles disseram que a gente não tinha colocado como seria a contrapartida, quantos livros a gente ia distribuir. Quer dizer, aí você perde nota. E teve livros que foram também. Enfim, né? Teve livros que também não foram contemplados e disseram que o SBN estava abaixo do mercado. A resposta foi essa. Que tinha sido uma sugestão de pessoas que estavam no grupo do grupo dos editais, que dá respostas às dúvidas, tira as dúvidas. E tinha sido pessoas que estavam lá no grupo que disseram, o SBN está custando tanto. Aí a menina botou o valor e eles disseram que não, que aquele SBN estava abaixo do mercado, que ali não podia Eu já passar. peguei um projeto, que não foi eu, foi como é que é aquela? Marisa de Castro pegou um projeto comparecista. O cara tinha matado 2 ex-mulheres, estava preso. Ele queria vender o livro dele, contando a história dele. E Marisa de Castro disse: péssima literatura. Sem falar no conteúdo ético. Aí ela não teve coragem de fazer. Aí mandaram para mim, disseram: Plínio, Crispiniano, Plínio, você gosta de briga, você. A terceira mulher que não é. Aí eu mandei a caneta, 5ª categoria. Não tinha zero naquela época, não dava zero para ele também. Ei, gente, eu acho que para a gente ir encerrando aqui, a gente abriria para vocês fazerem as considerações finais da participação aqui no podcast da Estação do Cordel, com o apoio da academia, né? Sim. Eu, como membro da academia e membro da estação, coordenadora da estação, aproveito para convidar o pessoal para amanhã fazer parte desse Dia da Poesia,
fazer parte do cortejo poético, não pode ninguém ficar de fora. Vamos nos juntar, reunir, fazer poesia ao ar livre na praça pública, rua acima, rua abaixo, com o boi misterioso e o cortejo poético declamando poesia. Vem a poetisa Cláudia Borges, lá de São José. Bando de Fabiano. O Bando Fabião já foi convidado, já vai comparecer. E eu espero que seja um dia memorável. Eu acho muito maravilhoso. Para mim continuar esse movimento que eu comecei lá em 81, 79. Para mim é muito legal e eu acho que esse programa é legal. Isso é jogar conversa dentro, na verdade, né? Quando a gente fala sobre cultura, porque na verdade cultura parece que é uma coisa supérflua. Não, cultura é uma amálgama de toda e qualquer sociedade. É necessário. Cultura é onde se tem as lutas cotidianas, na praça pública. Cultura é esse amálgama e é o que nos particulariza e nos diferencia. E esse programa serve como isso também para a gente reafirmar essa importância, essa coisa essencial que é a poesia e o movimento cultural. É isso aí, gente. E logo mais nós temos toda uma programação nesse dia, né, 14 de março. Principalmente esse cortejo onde vai reunir todas as forças poéticas da cidade de Natal. E vamos aí andar pelo centro histórico, né? E depois quem quiser voltar lá para a estação vai ter uma cantoria, né, de viola. Às 18h30. Com Chico Sobrinho e Felipe Pereira, né? Para fechar, né, o Dia Nacional da Poesia. O centro histórico não está bonito, mas a beleza quem vai fazer somos nós da Isso poesia. aí, a diferença. Isso aí, gente. Valeu. Obrigado.